Bom dia a todos, ou boa tarde a todos, ou boa noite a todos. Aí depende do horário que cada um vai preferir assistir esse pequeno vídeo, tá? Então, moçada, como é de conhecimento de todos, nós estávamos trabalhando em sala de aula a parte de cartografia. Nós estávamos falando sobre mapas, certo? E nós comentamos em sala de aula que mapas são representações seletivas, que mapas são representações altamente ideológicas, né? Que vai depender do cartógrafo, aquilo que está sobre os mapas. Então, moçada, e nós também falamos que sobre os mapas nós temos uma série de elementos. Elementos esses que servem para a correta leitura e interpretação dos mapas, certo? Então nós falamos um pouquinho sobre coordenadas geográficas, nós falamos um pouquinho sobre Rosa dos Ventos, falamos um pouquinho sobre legenda, falamos que todo mapa precisa ter um título, enfim, identificando o que esse mapa tem como objetivo, né? E dando continuidade, eu quero comentar um pouquinho com você sobre a escala dos mapas, tá? A escala dos mapas, ela sempre está representando nos mapas aquela relação que existe entre o objeto real, né, e a própria representação cartográfica. Então, a escala cartográfica é o nosso tema da aula de hoje, tá, moçada? Então, vejam bem, se vocês quiserem acompanhar no livro, está no livro 1, lá no começo dele, aí eu passo as páginas certinhas para vocês durante os nossos fóruns, nossos momentos de tirar dúvida, tá? Então, gurizada, a primeira coisa importante é o seguinte, ó, para nós pensarmos escala, nós temos que pensar que escala sempre revela aquela relação que existe entre o objeto real, tá, e o mapa. O objeto real, gurizada, é sempre aquilo que está sendo representado no mapa. Então, se nós estivermos representando o Brasil, o objeto real será o Brasil. Se for uma praça, o objeto real vai ser a praça. Se for o estado do Rio Grande do Sul, vai ser o estado do Rio Grande do Sul, enfim. E o mapa é a própria representação cartográfica. Sempre é bom lembrar que numa representação cartográfica, o objeto real, ele sempre sofre uma redução. Isso é bastante lógico, né? Não há meios de colocar em uma representação cartográfica um território do tamanho do Brasil inteirinho, muito menos o globo terrestre inteirinho, né? Então é para isso que existem as escalas cartográficas. Elas permitem essa redução planejada do objeto real para que ele caiba lá sobre os mapas, né? Eu vou dividir para vocês aqui, ó, as escalas em dois tipos, basicamente, tá? Então, no que se refere aos tipos, eu vou chamar de tipo número 1, né? A escala numérica, certo? Escala numérica, gurizada, é aquela que se apresenta em forma de numeral, em forma de fração. Por exemplo, olha só, nós podemos ter uma escala de 1 para 50 mil, certo? Nós podemos ter uma escala de 1 para 100 mil, ou nós podemos ter uma escala também de 1 para, sei lá, 30 milhões, qualquer valor que vocês queiram aí, né? Sempre é bom ressaltar que a escala, nessa representação, ela possui duas partes. Essa segunda partezinha aqui, que vocês estão vendo, nós chamamos de denominador da escala ou módulo, tá? Módulo. E essa primeira parte aqui é o numerador da escala ou unidade de medida, tá? Então, toda a escala numérica, ela possui duas partes. A primeira parte, chamada unidade de medida, a segunda parte, chamada de módulo escalar, beleza? O que isso aqui está representando? Na real, nós temos aqui, ó, gurizada, nós temos nesse caso aqui, dessa escala de 1 para 50 mil, 50 mil centímetros no terreno, no objeto real, sendo jogado dentro de 1 centímetro lá no mapa. Nesse caso aqui, nós temos 100 mil centímetros sendo jogados dentro de 1 centímetro lá do meu mapa, né? Nesse caso aqui, nós temos 30 milhões de centímetros sendo jogados dentro de 1 centímetro lá no meu mapa. Então, é dessa maneira que se faz a representação de uma escala numérica, tá? Um segundo tipo de escala é chamado de escala gráfica, tá bem? Escala gráfica.
A diferença da gráfica para a numérica está apenas na forma como ela se apresenta. Enquanto a numérica se apresenta na forma de fração, como vocês perceberam no começo ali, a escala gráfica ela se apresenta na forma de uma reguinha graduada, onde nós temos, para cada centímetro dessa escala, nós temos um certo valor. Então, vamos colocar aqui o seguinte, olha só, de 1 em 1, vamos até o 5, e vamos colocar 0, 5, 10, 15, 20, 25 quilômetros. Então, nessa escala gráfica aqui, ó, nós teríamos para cada 1 centímetro lá no mapa, 5 quilômetros lá no terreno, no objeto real que estaria sendo representado. Então, essa é a escala gráfica. O que os livros trazem, moçada, é que a escala gráfica ela permite medidas diretas sobre os mapas. Então, se pega uma reguinha como essa, né? Se vai lá sobre o mapa e se coloca, olha, eu tenho do ponto A até o ponto B, ponto A até o ponto B, vamos colocar aqui, nós temos aqui, então, ó, 4 centímetros, certo? 4 centímetros, se cada centímetro vale 5 quilômetros, nós teríamos, então, 5 vezes 4, 20. Tá? Então, nós teríamos 20 quilômetros nessa distância entre A e B, numa escala do tipo gráfica, onde cada centímetro estivesse valendo 5 quilômetros. Então, essa é a ideia dos tipos de escalas. Né? Nós temos ainda, em relação à escala, o tamanho. Né? Em relação aos tamanhos de escala, moçada, eu quero ressaltar para vocês, antes de qualquer coisa, que o tamanho de uma escala depende muito do objetivo que se tem com o mapa, né? Porque uma escala que é grande para um determinado trabalho, ela pode se tornar pequena para outro, tá bem? Então, claro que existem intervalos do que é uma escala pequena, do que é uma escala média, do que é uma escala grande, mas esses intervalos são bastante relativos. Os intervalos seriam escalas grandes, no caso, né? Escalas grandes, aquelas que estendem, aquelas escalas de 1 para 50 mil, 1 para 50 mil é uma escala média. Digo, uma escala de até 1 para 25 mil, né? Escala de 5 mil, escala de 10 mil, escala de 2 mil, enfim. Então, o que a gente pode dizer é que uma escala grande, se nós pensarmos em intervalos, né? Elas vão até 1 para 25 mil. Então, seria uma relação de 1 para 1 até 1 para 25 mil, a gente trataria como escala grande. Já uma escala média, ela seria aquela relação de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. Tá? E uma escala pequena seria uma relação de 1 para 250 mil ou menor. O que eu quero que vocês se liguem aqui, moçada, é assim, ó. Eu coloquei para vocês anteriormente que a segunda parte da escala se chama módulo escalar. Essa que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Então, o que vocês percebem aqui, meus queridos? Olha só, que quanto maior for esse módulo escalar, menor será a escala. Porque quanto maior for o módulo escalar, maior estará sendo a redução do objeto real para que ele caiba no nosso mapa. Então, o que a gente pode colocar aqui é o seguinte, com um macete para vocês, olha só. Maior módulo, menor escala. Tá bueno? Então, quanto maior a segunda parte da escala, menor será essa escala. Beleza? Só recapitulando o que eu falei para vocês até agora, olha só. Falei para vocês que nós temos nas escalas cartográficas sempre uma redução do objeto real. Falei que nós podemos subdividir a escala em 2 tipos, a numérica e a gráfica. Né? E falei também que, em relação aos tamanhos, nós temos intervalos de 1 para 1 até 1 para 25 mil para as escalas grandes, 1 para 25 mil, 1 para 250 mil as escalas médias e as escalas pequenas, 1 para 250 mil ou menor. Um exemplo assim de escala grande seria uma planta baixa de uma casa, uma planta arquitetônica, né? Um exemplo de escala pequena é aquele mapa que a gente leva para a sala de aula de vez em quando, né? Que é o mapa mundi, certo? Onde a redução é muito grande para que todo o globo terrestre caiba naquela folha de papel, certo? Um outro ponto que nós precisamos nos ligar aqui, ó, diz respeito aos cálculos. Cálculos com escalas. Tá vendo? Cálculos com escalas. Moçada, os cálculos com escala, eles contam basicamente com 3 elementos. Nós temos primeiro a chamada distância real,
que é representado pelo Dzão, né? Distância real é sempre aquela distância que eu meço lá no terreno. Nós temos também a distância gráfica, que é representada pelo Dzinho, certo? Distância gráfica, como o nome já diz, é aquela que é medida sobre os mapas. E nós temos ainda o E, que é a escala. O E, que é a escala, que nós vamos utilizar, na verdade, apenas o módulo escalar. Bom, esses três elementos aqui, a gente pode jogá-los dentro de um pequeno triângulo, tá? Um pequeno triângulo que vai dirigir a gente na hora da resolução das questões. Tá bueno? Então, a gente pega esse triângulo, a gente divide esse triângulo em três partes, tá bem? Três partezinhas, e dentro desse triângulo, a gente joga os três elementos. Esses três elementos resultarão em três formulazinhas matemáticas básicas, né? As quais vão resolver qualquer problema relacionado à escala. Então, nós temos aqui, na parte de cima do triângulo, o Dzão, que é a distância real. Na parte de baixo, o Dzinho e o E. Tá? Vejam, se nós estivermos diante de uma questão e essa questão estiver cobrando a distância real, basta nós multiplicarmos o D pelo E e nós teremos a resposta. Tá? Se nós estivermos diante de uma questão e essa questão estiver cobrando a distância gráfica, basta nós dividirmos o Dzão pelo E. Se nós estivermos diante de uma questão e essa questão estiver cobrando a escala, basta nós dividirmos o D pelo D. Então, moçada, assim, ó, não há mistério nisso, né? A única coisa é que, em alguns momentos, vocês terão que transformar quilômetros em centímetros e vice-versa, tá bem? Mas isso também não chega a ser um problema. Vocês podem usar aquele esqueminha do quilômetro, hectômetro, decâmetro, enfim, que vocês aprenderam lá no 6º ano do ensino fundamental, ou vocês podem também simplesmente acrescentar zeros. Se eu tenho 5 quilômetros, por exemplo, é óbvio, eu terei 5.000 metros, porque cada quilômetro tem 1.000 metros, então acrescento 3 zerinhos. Se eu quiser saber desses 5.000 metros quantos centímetros eu tenho, basta eu acrescentar mais 2 zerinhos. Isso é óbvio também. Por quê? Porque cada metro tem 100 centímetros. E eu terei, então, 500.000 centímetros. Desse modo, para passar quilômetros para centímetros, nós vamos acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos. O contrário, para passarmos centímetros para quilômetros, nós vamos cortar 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos e nós teremos aqui o resultado. Gurizada, olha só, nós podemos ir trabalhando isso daqui nos nossos tira-dúvidas, né? Nos nossos diversos canais de comunicação, ele pode ser por WhatsApp, pode ser por plataforma digital, enfim, né? Mas o fato é que esse é o primeiro esboço desse conteúdo aqui. Eu vou passar para vocês algumas questões e vocês tentarão resolver e a gente vai conversando por meio dos nossos canais, como eu disse a vocês. Bom, é sempre um prazer conversar com vocês, né? Espero que todos estejam bem e vamos lá, vamos dar o máximo, né, para que a gente possa compensar a nossa distância física com bons momentos assim de troca de saberes por meios alternativos, como esse caso aqui, tá? Um abraço a todos, sejam felizes, saúde e paz.